bom que você está aqui nessa manhã. Eu digo, seja bem-vindo ao Espaço Novo Tempo do Recreio. Você sabe, nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia que existe com a finalidade de fortalecer o seu relacionamento com Deus, com os amigos. E é muito bom que você esteja aqui nessa manhã. Hoje o projetor deu um probleminha, você deve ter percebido, né? Ele não está funcionando direito. Nós já estamos com um projetor novo aí para colocar. Essa semana a gente consegue amanhã substituí-lo, né? E aí para a semana que vem já vai estar tudo certinho, tudo funcionando, né? Mas de qualquer forma, é muito bom que você possa hoje ouvir a voz de Deus mais uma vez, né? Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 15, verso 23. Abra aí a sua Bíblia, vou chegar esse aqui para cá. Provérbios capítulo 15, versículo 23. Estamos, já há 2 semanas começamos aqui uma nova série, né? Falando sobre família, né? O tema da série é Verdade esse Bilhete. Você sabe que a gente está conversando sobre alguns assuntos, né? E eu tinha feito um bilhete, eu botei na outra semana, né? Um bilhete dizendo: queridos amigos, você não precisa lutar pela sua família, é verdade esse bilhete. Você sabe esse meme, né, que surgiu aí há pouco tempo, de uma criança, um garotinho de 5 anos, que escreveu para sua mãe um bilhete, dizendo: mamãe, queridos pais, amanhã não haverá aula porque pode ser feriado. Assinado tia Cláudia, tia Claudinha, e aí embaixo é verdade esse bilhete. Foi um bilhete que o menino inventou. E isso se tornou um meme aí. Eu aproveitei esse meme e criei o meu bilhete, né, para você. Eu pedi para o Josué escrever, mas semana que vem você vai rever isso aí. E a gente falou no primeiro dia sobre cosmovisão, lembra? E eu falei sobre a importância de nós olharmos a vida e a família tendo como cosmovisão, ou seja, a visão do mundo de Deus. Deus criou a família, e os problemas surgem para atrapalhar o plano de Deus na nossa vida, mas nós precisamos enxergar a vida sob a ótica de Deus. Hoje eu queria falar sobre comunicação com você. E aqui nesse verso, Provérbios 15, verso 23, diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Não é isso? Viu aí? Bom, onde a resposta ao quê? Pergunta, questionamento. E onde há pergunta e resposta, há comunicação. Eu queria falar um pouquinho sobre comunicação com você hoje. É bem verdade que é possível que você identifique mais a palestra, né, ou a mensagem de hoje, sobre a ótica de um casal. Mas a gente se relaciona com homens e mulheres o tempo todo, né? Com pais, filhos com pais, e enfim, pais com filhos. E eu queria falar para os casais, hoje você vai se identificar bastante com a palestra, né? E se você ainda é solteiro, não é casado, vá aprendendo aí, porque você vai chegar aqui, né? Ou você vai se relacionar aí com alguém. Eu queria primeiro definir o que é a comunicação com você. Eu achei, de acordo com as minhas pesquisas, né, 2 definições de comunicação. Primeira definição: a comunicação é um processo no qual as pessoas compartilham informações, ideias e sentimentos. Essa é uma definição de comunicação. Mas eu prefiro a segunda definição, que é a que eu vou dizer para você. Comunicação é a arte de falar e ser entendido. Essa eu achei melhor. Porque a comunicação não é só você falar e o outro ouvir. Comunicação consiste numa arte que precisa de técnicas especiais, portanto é uma arte
de você falar e o outro entender o que você está querendo dizer. Vou dar um exemplo aqui. Uma avó chega para uma neta e diz assim: cadê o Renato, aquele seu namorado? Nossa, ele era um pão. A neta vai ouvir e vai dizer assim: vó, ele não era meu namorado. Pão é meio estranho para a neta. Ela vai dizer assim: ele era o meu crush. Não é assim, rapaziada aí, jovem aí? Né, Júlia? Eu sei que não entende nada de crush, mas entende de juventude, né? Tá certo. E aí o pai diria assim: o que é crush? Aí a mãe, para explicar, diria: é o ficante. Mais ou menos assim, eu acho, né? São a mesma palavra em períodos diferentes. A comunicação tem a ver com você falar e ser entendido. Uma vez eu ouvi uma ilustração que você chega num restaurante e o garçom não te atende. E aí você está lá parado, você chama o garçom e ele parece que não te vê. E aí uma hora você fica nervoso. Já aconteceu, você está no restaurante e ninguém te atender? Você fica nervoso, você fala assim para o garçom assim: amigo, eu estou aqui há um tempão já. O garçom olha para você e fala assim: só um minutinho. Ele vai lá dentro, volta com uma vasilha de pão, coloca na sua mesa. Você fala: o que é isso aqui? Ele vai dizer assim: não falou que queria pão? Então a comunicação não consiste em você apenas transmitir uma informação, mas em você falar e ser o quê? Falar e ser entendido. De acordo com uma pesquisa realizada, 75% dos problemas na família ocorrem devido à má comunicação. 75% dos problemas. Ou seja, de cada 10 problemas, 7, quase 8 é porque não há uma comunicação boa. Doutor Pitirim Sorokin. A doutora Eleonor Dolan, uma psicóloga, escreveu vários livros americanos, vários livros sobre família. Ela disse o seguinte: antes do casamento, ele falava e ela ouvia. Depois do casamento, ela falava e ele ouvia. Algum tempo depois do casamento, os dois falavam e os vizinhos ouviam. Já ouviu essa frase? A grande pergunta é: por que a comunicação entre o casal é tão difícil? Ou entre as pessoas é tão difícil? E eu cheguei a duas conclusões. Primeira conclusão: os homens não sabem se expressar. Mulheres, concordam comigo? Um dia eu mandei uma mensagem para a Mariana, isso foi semana passada, quentinha. Eu vi um vídeo na internet de um pastor, cantor, pastor Tiago Arraes, muito bom o vídeo, né? E eu mandei para ela o vídeo, falei: Mariana, mandei o WhatsApp para ela, o link, né? Aí falei assim, botei um recado embaixo, assim, só isso: vídeo show. Mandei o vídeo, escrevi vídeo show. Aí, quando dá assim uns, sei lá, umas meia hora, depois que ela viu o vídeo, ela sobe, eu estava no quarto, ela sobe e fala assim: o que, mas esse vídeo passou no vídeo show? Quer dizer, eu certamente não soube me comunicar com ela, né? Certamente eu não soube me comunicar. A grande questão é que há problemas de comunicação entre os dois. Sempre, porque há essa diferença. Um outro psicólogo chamado Albert Mehrabian, ele disse, ele desenvolveu, ele é professor na Universidade de Califórnia. Obrigado, valeu. Ele disse que a comunicação, ela ocorre de um jeito muito interessante. 55% do que nós comunicamos é por linguagem corporal. 38% tom de voz. E apenas 7% nós nos comunicamos pelas palavras. O que ele está dizendo? Que 93% do que você comunica não é aquilo que você o quê? Fala. Isso tem a ver com o seu tom de voz, tem a ver com a sua linguagem corporal. 55% linguagem corporal, 38% tom de voz. Aí a gente entende algumas coisas. Por exemplo, sua esposa te chama e ela fala com você assim: fulano, olha para cá. Aí o marido faz assim, ó. Fala. O que ele está dizendo? Que ele não está afim de conversar. Não é isso? Acontece ou não? Aí ela fala assim: nossa, eu não vou falar nada mais, acabou, né? Não é assim? Aí ele falou: mas eu não falei para você falar? Aí começa a briga aí. Não é assim que acontece? Na verdade, com a linguagem corporal, com o tom de voz, ele não disse
Ele não quer dizer. Vou dar um outro exemplo ali. Permitam o meu exemplo. A mulher chega para o marido e fala assim: seu cachorro. Ofende, sim ou não? Sim ou não? Agora se ela diz para ele assim: cachorro. Ele vai até latir. Rosme tudo, sim ou não? Gente, a mesma palavra. O que foi diferente? Tom de voz, a expressão facial, dependendo até do jeito que ela fizeram, vai uivar o negócio ali. Não é? Gente, a comunicação é algo interessante. Um exemplo de comunicação. Ela pretende dizer o seguinte: hoje eu quero namorar. Ela pretende dizer isso. Mas ela não diz eu quero namorar. Ela diz assim: a lua hoje está linda. Estão indo de carro para algum lugar. Dentro do carro, ela vira para você e ela fala: a lua está linda. O que ele ouviu? A lua está linda. O que ela pensa que ele ouve? A lua está tão brilhante, tão linda, que é um bom dia para a gente namorar. Mas olha o que ele diz sobre o que ela disse. A lua está tão linda que é um ótimo dia para pescar. É que eu não gosto de pescar. O que ela pensa que ele disse sobre o que ela pensou. Eu não quero namorar hoje. E aí está o problema. Outro dia a gente estava indo lá para... Vou falar agora, né? Eu achei que você ia estar lá para as crianças hoje preparando muita história de nossa, né? Quando ela não está aqui é mais fácil, né? A gente estava indo lá para Cabo Frio, né? No encontro de jovens lá. E aí, no meio do caminho, a gente andando, né? Estava um outdoor escrito assim: Casa do Pastel. A gente passou e ela falou: olha lá, Casa do Pastel. Aí eu falei: legal, Casa do Pastel. Tem aí no caminho. A gente foi andando, aí outra placa: Casa do Pastel, tantos metros. Aí ela passou olhando para a Casa do Pastel. Olha lá, Casa do Pastel. Aí eu, óbvio, fiz a pergunta: Abraão, que qualquer homem faria: você quer um pastel? Aí ela falou: não sei, acho que não. Aí a gente passou pela Casa do Pastel. Chegou 1 quilômetro à frente, ela falou assim: nossa, queria tanto comer um pastel. Já aconteceu com você? E aí eu falei assim: Antônio, não tem problema, mas eu perguntei a você. Aí ela falou: não, mas eu falei que eu queria um pastel, você não percebeu? Eu falei: não, mas eu te perguntei. Mas tudo bem, a gente volta. Ela falou: não, agora não precisa, vai voltar? Eu falei: não, mas vou voltar. Aí ela falou uma frase fantástica assim: ah, mas você vai voltar só porque eu falei. Eu falei: é mais ou menos por aí, né? Eu li um livro, não, é verdade. Eu li um livro, certa ocasião, logo assim que a gente casou, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. É um livro de comunicação, muito bom. Quem aqui já leu esse livro? Olha, é um livro fantástico, muito legal. A área de comunicação é um dos melhores que eu já vi falando sobre o casal. Esse livro ele trata a seguinte ideia: a mulher é venusiana e o homem é marciano. É uma ilustração. E cada um vive no seu planeta. O homem com as ações marcianas e a mulher com as ações venusianas. Até que eles decidem se casar e mudam para a Terra. Começa todo o problema. Porque ela traz para a Terra o pensamento venusiano e ele traz para a Terra o pensamento marciano. E aí começa todo o problema. Nesse livro, ele dá alguns exemplos falando sobre comunicação, que é bem legal. Ele dá o exemplo do suco de laranja, que é mais ou menos parecido com um pastel. Você está andando de carro, tem um camarada vendendo laranja, e ela quer tomar um suco de laranja, e ela diz: olha, o cara vendendo laranja. Se é 2 homens, o homem fala assim: cara, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um suco de laranja? Não é assim? É diferente. A mulher, ela vai falando por códigos, e ele explica exatamente isso. Mas ele dá um exemplo de como é a comunicação da mulher. E ele usa o seguinte exemplo: a mulher, ela se comunica como uma onda. Você já viu uma onda? Aqui a gente está perto da praia, você está no mar ali, aqui na praia do Recreio, é tranquilo assim. De repente vem um vento, não sei de onde, alguma coisa mexe lá do oeste para o leste, sei lá, de trás para frente, aquela onda que estava tranquila, marolinha, de repente parece uma onda mais forte e parece que o tempo
vai passando a onda, vai ficando mais forte, daqui a pouco começa o tsunami. Obrigado. Vem água que a gente não sabe de onde veio tanta água, não é assim? E aí de repente vem água lá e você nem imagina que tinha tanta água assim. E aí no livro ele diz que a mulher ela se comunica assim. Às vezes está tudo bem, tranquilo, normal. Daqui a pouco a mulher lembra de um negócio que aconteceu já há uns 20 anos atrás. E aí, meu amigo, vem água que você não sabe de onde vem tanta água e lembra aquele negócio, você nem lembra de nada, e de repente vem aquela confusão, e você pensa, gente, Jesus, de onde saiu tanta água? Que vento é esse? Daqui a pouco está tranquilo. Calmo de novo, não é? O pastor Cláudio Duarte ele fala que a cabeça da mulher funciona como um emaranhado de fio, já viu? É outro exemplo para explicar a mesma coisa, né? E é interessante que a mulher, quando ela está chateada, ela fala e bota para fora tudo que ela queria falar ou que ela não queria falar o tempo todo. E aí no livro, o autor ali, ele vai explicando por que a mulher ela age assim. Primeira razão, as mulheres falam para transmitir ou colher informações. Ela fala que é o jeito dela se comunicar, dela transmitir informações. Segunda razão por que as mulheres falam, ela investiga ou descobre o que ela quer dizer falando. Olha, é impressionante. Enquanto a mulher fala, ela está pensando enquanto ela está falando. E ela faz isso, gente, ao mesmo tempo. O homem é meio lesado, né? A gente primeiro precisa pensar para depois falar um pouquinho, né? A mulher, enquanto ela fala, ela está pensando. Já aconteceu, marido, você filho, né? Se tua mãe está falando, daqui a pouco ela vem com um problema, ela não apresenta a solução, no fim das contas ela trouxe o problema, a solução ficou tudo certo. É mais ou menos porque enquanto ela está falando, ela está raciocinando, ela está pensando. As mulheres falam para se sentir melhor. Quando ela está botando para fora, ela está extravasando, ela se sente melhor falando. Outra coisa, por mais incrível que pareça, as mulheres falam para ficar mais equilibrada. Pode até parecer que quando ela fala, ela está desequilibrada, mas é só aparência, só parece. Ela fala para manter o equilíbrio. E outro detalhe, ela fala para criar intimidade. É o jeito que a mulher, você viu duas mulheres conversando? Nossa, menina, que lindo e tal. Sapato, e meu óculos quebrou. Sou oculista não, mas eu sei consertar óculos. Esse óculos desmonta e troca a perninha por isso. Duas mulheres conversando. Elas conversam, se falam, se tocam, mexem com o cabelo uma da outra, não é assim? Nossa, a menina cortou o cabelo limpo, fez escova, nossa, pintou e tal. Imagina dois homens conversando assim. Ei, Valdir, caramba, cortou o cabelo, coisa linda. Nossa, coisa bonita, deixa eu ver essa calça. Caramba, achei que você... Eu pastor, qual foi? Qual esquema? Estranho, a mulher tem essa necessidade. A gente saiu uma vez da casa da minha sogra. A gente já morava em Campo Grande, né? E da casa da minha sogra até a minha casa aqui, à noite, né, sem trânsito, a gente gasta ali em torno de meia hora, né? Trânsito bom, 20 minutos, meia hora, tranquilo, ela mora ali no Coelho Neto, né? Pega Brasil, é rápido. A gente foi num dia de folga, ficamos o dia inteiro na casa da minha sogra, a gente almoçou lá e tal, minha sogra cozinha bem, é bom na casa da minha sogra almoçar. E aí a gente ficou lá o dia inteiro, acho que conversa, mulherada, junto a ela, minha sogra e a irmã, né? Fica uma festa e tal. Conversaram o dia inteiro. Quando deu umas 11 da noite, mais ou menos, a gente veio embora. E aí a gente saiu da casa da minha sogra, viemos embora, chegamos em Campo Grande mais ou menos umas 11h30 da noite. Quando a gente chegou em casa, a Mariana falou, vou ligar para minha mãe, avisar que a gente chegou. Tudo bem. Ela ligou, gente, olha só, vou ligar para minha mãe e avisar que a gente chegou. Eu ligo e falei assim, mãe, cheguei. Beijo, tá bom, tranquilo, tchau. Avisei que a gente chegou. Ela ficou 50 minutos falando para mim que chegou. Eu falei, Mariana, eu não acredito que o que aconteceu em meia hora de lá para cá, que foi necessário 50 minutos conversando com a minha sogra alguma coisa.
Rapaz, é impressionante. Essa semana a gente foi na minha sogra de novo. E eu falei assim, Mariana, liga pra minha sogra para saber se a gente pode ir lá. A gente já combinava, vamos ver se a mãe vai estar em casa e tal. Ela falou, tá bom, vou ligar. Aí eu saí de casa, ela estava com o telefone para ligar. Eu fui no mercado e tal, estou fazendo a compra e tal. Eu já imagina, né? A gente no mercado cheio, aquele negócio todo, aniversário do Guanabara, embora eu não estivesse no Guanabara. Mas aí lá um tempão, assim, quando deu mais ou menos 1 hora que eu tinha saído de casa, eu ainda no mercado, pensei assim, bom, será que a gente vai almoçar na minha sogra ou vamos almoçar em casa? Aí liguei para ela, Mariana, e aí, a gente vai para sua mãe? Falei, eu estava falando com ela, se ele ligou, me atrapalhou. Essa necessidade da mulher falar. E às vezes ela fala para mim assim, liga para o seu pai, né? A mulher fala, liga para sua mãe. Aí eu ligo para o meu pai. Oi pai, tudo bem? Tudo, como é que está o trabalho? Está bem. Pois é, o Flamengo, rapaz, está bravo, então. Não, tudo bem, Guilherme. Não, meu irmão, Guilherme, está bem, não, tá bom. Falou, pai, valeu, um abraço, beijo, tchau. Foi uma comunicação assim perfeita, genial, foi profunda pro velho. Aí quando eu termino, ela fala, nossa, frio, coisa estranha. Não quero que meu filho seja assim não, né? Fala assim, já era, o filho é homem. E ainda tem algumas palavras que no universo feminino é diferente do que no universo masculino. O livro ele diz o seguinte, por exemplo, uma mulher chega para o marido e fala assim, você nunca me leva para sair. Quando a gente, homens, nós ouvimos um negócio desse, a gente imagina assim, rapaz, a gente saiu, pronto, vou lembrar aqui, ó, fazer uma visita a um casal. E aí, eles estavam tendo uma crise, né? E a gente conversando e tal, num determinado momento da crise, a esposa muito chateada, fala assim, pastor, olha, nós temos 18 anos de casado, ela falou. E esse homem aí, ó, esse traste, eu vi uma altura da briga que o negócio fica assim, né? Cheio de elogio. Ele nunca me levou para passear, nunca me levou para sair. Aí, ele interrompeu ela na hora. Eu na hora ainda pensei, por 18 anos nunca saiu, é um absurdo. Nunca. Aí ele interrompeu ela e falou assim, você tá maluca? Semana passada a gente foi na minha mãe, ele falou. Pergunta é, quem tá mentindo? Hã? Nenhum dos dois estão mentindo, mas o nunca para ela é o seguinte, olha, eu quero passear de novo, gente, eu tô carente, eu quero sair, me leva pelo amor de Deus para passear, gente. Vamos sair juntos, fazer alguma coisa, né? Eu preciso de atenção, e na casa da mãe eu ia passear, né? Na casa da sogra, ainda na sogra ainda. Pois é. Outra frase, você nunca me ouve. Ele fala, gente, é impossível eu nunca ouvir uma mulher. Se a mulher falar 20 mil palavras por dia, como é que eu não vou ouvir? Nem se eu fosse surdo, né? É óbvio, mas a mulher nunca, nem sempre é nunca. A casa está uma bagunça. Eu aprendi isso, cara, logo no início do casamento. Eu chegava em casa, homem assim, né? Tirava o terno, na época eu usava terno, hoje eu quase não uso, né? Mas na época eu usava. Chegava em casa, sábado depois do culto, tirava o terno, colocava o terno na cadeira, não é assim que a gente faz? Tira a camisa, estica a camisa na outra cadeira, que a gente vai usar depois, tem esses tempos, desse jeito. Coloquei a Bíblia em cima do piano, e aí ela olha e fala assim, a casa está uma bagunça. Eu olho para casa, gente, uma camisa, um terno, uma Bíblia, agora eu já aprendi. Quando ela fala assim, a casa está uma bagunça, eu pego 2, 3 brinquedos que está por ali, pego a blusa, saio logo de perto. Fiz que estou ajudando e vou embora. A mulher, é interessante o seguinte, desse jeito, a mulher, ela quando fala, ela precisa de apoio. É isso que ela, por isso que ela fala. Ela precisa de apoio. Ela precisa ser ouvida, ela precisa de atenção. O homem, quando ele fala de algum problema, ele precisa geralmente de conselho. A gente, quando expõe alguma coisa, a gente quer uma solução. A mulher vem com um problema, a gente já vem com a solução para ela, mas ela não quer solução. Ela quer apoio, ela quer que você ouça, ela quer que você sofra com ela. E é assim que funciona. Mas a gente pensa que conversando com a esposa, com a mulher, a gente acha que está conversando com outro homem, né? Eu lembro, quando eu estava lendo esse livro, aconteceu uma situação que eu fiz um teste. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu li esse livro, olha quanto tempo tem. E na época, o meu cunhado era adolescente. Sabe como é que alguns adolescentes, em alguns momentos, ficam mais estressados, né?
Eu, na época, não faz mais de 10 anos, eu não era pastor ainda, então eu deixava a minha esposa na casa da minha sogra, saía para trabalhar e eu, depois eu passava lá, pegava ela e a gente ia para casa. Teve um dia que o meu cunhado respondeu mal a minha sogra. E aí a Mariana foi defender a mãe, natural, né? Foi repreender o irmão, brigou com ele. E aí minha sogra brigou com ela defendendo o filho, você entendeu o negócio? E aí eu cheguei logo depois, peguei a Mariana sem saber de nada. E aí estou indo para casa, fiz aquela pergunta no meio do caminho, você percebe o clima pesado, dentro do carro, um negócio meio diferente. Aí você pergunta, aconteceu alguma coisa? E ela fala, não, nada. Mas você sabe que houve alguma coisa, né? Não fala nada porque aconteceu tudo. Geralmente a culpa é nossa quando não responde nada, mas naquela hora não era minha. E aí eu fui, perguntei para ela, chegamos em casa e tal, e aí eu dei aquela insistida básica, né? O que houve lá na casa da sua mãe? Algum problema, alguma coisa? Aí ela começou a me falar, meu irmão respondeu mal minha mãe, não sei o quê, e aí eu fui defender minha mãe ficou chateada e tal. Automaticamente eu já vim com a solução pronta. Na minha cabeça, ela falando, e eu ouvindo ela, ou pelo menos fingindo que estava ouvindo, mas pensando, filho, gente, eu já falei para você, eu pensando, né, que não é para se meter na vida da sua mãe, seu irmão, deixa ele lá, ele só assim mesmo fica aí dando conselho, bem feito, ouviu o que não queria. Isso tudo na minha cabeça, como ela estava falando. Aí eu pensei em falar isso, mas eu lembrei do livro, eu estava lendo nessa época do livro. Aí eu olhei para ela, fiz cara assim de sofrimento, nossa, e ela falou, e eu querendo falar, e eu, cara, sério, puxa vida, e ela falando, e aí eu, em algum momento, fazia uma pergunta, mas ele falou isso? Falou, não. Ela terminou o assunto, ela me deu um abraço, aí falou assim, foi tão bom conversar com você. Na hora, eu falei, esse livro é bom. Esse livro é bom. Essas são as diferenças de uma comunicação entre homem e mulher. Agora, um detalhe para os homens. Numa conversa, nunca fique em silêncio. Não é verdade, mulher? Se a mulher está falando, você tem que falar alguma coisa. Não fique em silêncio que piora, meu amigo. Porque quando você fica em silêncio, ela vai pensar que você não está dando ideia do que ela está falando, você não se importa. Ela vai pensar que você não está valorizando o que ela está dizendo para você, ou na melhor das hipóteses, ela vai achar que você está surdo. Mas você precisa falar alguma coisa, sabe? Algum som, fazer alguma pergunta, você está no meio de uma conversa. Agora o livro também ele fala sobre os homens. A mulher ela se comunica como uma onda. O homem, quando ele se comunica, ele não é como uma onda, mas é como se ele entrasse dentro de uma caverna, o livro fala para a gente. É como se ele entrasse, ele comprou uma caverna para ele, está entendendo? Nessa caverna tem uma TV, livros se ele gostar de ler, agora Wi-Fi, né? Na época do livro não tinha, mas agora já colocado, Wi-Fi dentro da caverna, e só cabe um sofá, que é o dele, dentro da caverna. Quando ele está com algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa, ele entra dentro da caverna. E na porta da caverna, o livro fala que tem um dragão, um monstro grande para colocar fogo quem ousar entrar dentro da caverna, até em você. Sabe quando é que ele está dentro da caverna? O pastor Cláudio Duarte fala que ele está na caixinha do nada. Quando ele está vendo futebol, quando ele está vendo TV e está mudando de canal, aí você pergunta, né? Assim o Cláudio Duarte fala, você está vendo o quê? Ele fala o quê? Nada, ele está na caixinha do nada, ou está dentro da caverna. Sabe quando ele está vendo futebol e ele começa a ver vários programas de esporte, fazendo um comentário do jogo que ele já assistiu, mostrando o mesmo gol com câmeras assim absurdas o tempo todo, e aí você olha e fala assim, gente, ele já viu esse gol mais 10 vezes, até eu sei como é que foi o gol, não acredito que ele tem dúvida, que a bola entrou, eu vi, foi 1-0, é isso aí. Sabe onde é que a gente está? Dentro da nossa caverna. E o homem, ele diferente da mulher,
num problema, numa comunicação, ele quando está na caverna, ele não gosta de falar sobre o problema. Ele gosta de ficar lá dentro. Algumas razões. Primeiro, porque ele quer pensar sobre o problema. Quando ele está dentro da caverna, ele quer pensar sobre o problema. Outro dia, a gente estava almoçando num lugar e tal, e eu recebi uma ligação de trabalho, uma ligação séria. E eu na hora, sim, nossa, tal, comecei a falar um pouquinho, até sair de perto, que era um assunto particular. Eu tratei lá o assunto da pessoa em particular, a gente estava almoçando com as crianças e tal, e aí eu voltei, né, para sério, assim, o assunto demandava seriedade, sentei do lado dela, aí ela falou assim para mim, o que houve? Aí eu respondi para ela assim, não. Aí ela falou assim, mas eu vi que foi alguma coisa. O que aconteceu? Eu falei, não é nada demais, não é nada não. Na cabeça dela ela pensou assim, esse homem tá maluco, não confia em mim, não quer falar, por quê? Se fosse um amigo perguntando, eu falava, né? A cabeça dela pensou. Ela falou assim, por que você não confia em mim? Eu falei, não, como você não confia em você? Não, porque você não quer me falar o que foi da ligação. Porque na cabeça do homem, não é, quando eu falei não é nada, é porque não é nada que convém eu falar naquele momento, não é nada que eu queira compartilhar com ela, não é nada que é para falar ali agora, não é nada que ela deva saber, não é nada. Mas na cabeça da mulher, ele não me contou porque ele não confia em mim, ele acha que o quê? Ele acha que, não sei, o que ele acha? Que eu vou sair espalhando por aí? O que ele acha? Ele não confia em mim? O que ele está escondendo? Aí, dependendo da mulher, até desconfia, né? Por que são de perto? Por que não querem falar? Deixa eu ver o celular. Não foi o caso, né? Graças a Deus. Né? Mas é porque o homem ele gosta de achar a solução sozinho. Quando ele está dentro da caverna, ele gosta de achar a solução sozinho. Quando ele está dentro da caverna calado, ele fica calado para ficar calmo e se controlar novamente. Quando a mulher ela fica calma falando, o homem ele fica calmo em silêncio dentro da caverna. Nós ficamos dentro da caverna para nós nos encontrarmos, para a gente poder achar as nossas próprias soluções. Como eu falei, mulheres, o homem, quando ele fala sobre o problema, conversa no assunto, por ter uma mente mais prática, mais pragmática, ele pensa logo numa solução. E se ele apresenta para você um problema, veja, nós homens nós temos algumas fragilidades interessantes, né? Mariana fala que é frescura, né? Mas não é frescura, né? Estrutura de pensamento. Inconscientemente, quando o homem lança um problema assim, ele está se mostrando incapaz para a mulher de resolver esses próprios problemas. Isso é inconsciente. Quando a gente lança um problema e a gente apresenta, é porque a gente não sabe lidar com o problema. E na nossa cultura, nós crescemos aprendendo a ser o chefe da casa e a resolver os problemas que tem. A gente não pode demonstrar essa fraqueza. Então, quando o homem disser para você, eu estou bem, ele está bem, não é nada. Quando ele fala não é nada, ele não quer falar sobre o assunto. E lembre-se, ele está dentro da caverna. Não é hora de você entrar na caverna. Se ele quiser falar com você sobre o problema, uma hora ele vai sair da caverna. Mas deixa ele entrar e sair da caverna a hora que ele quiser. A caverna é dele. Ele comprou a caverna, ele paga IPTU da caverna. É dele. Não é para a mulher entrar dentro da caverna dele, é deixar ele em paz. Assim como quando a mulher falar, o homem não pode impedi-la de falar, ele precisa ouvir e dar atenção, e aí a comunicação fica mais fácil entre um e outro. Agora um segredo para as mulheres. Nós homens, nós gostamos de ter o nosso ego massageado. De nos achar assim o máximo, assim, sabe? O bam da história. A gente gosta disso. A gente se sente o máximo quando a mulher elogia, quando a esposa fala que a gente é o cara da música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu, o cara que pensa sempre na hora. Então, o homem tem essa necessidade de ser esse cara, de ser esse monstro aí. Outro dia, eu já falei que eu falo outro dia, mas pode ser há muito tempo, né? Pode ser há pouco tempo, né? Isso que eu vou dizer foi há algum tempo. Deu problema lá em casa numa descarga lá. Quebrou lá um pininho lá qualquer, uma válvula qualquer. Mas a gente tinha mais de um banheiro em casa
né? A gente tem mais um banheiro em casa. Então eu falei, bom, esse aqui está interditado, vamos usar o de baixo. E aí a gente ficava usando só o de baixo. E ela falou, Jonas, tem que consertar o banheiro de cima. Eu falei, não, pode deixar, deixa comigo. Fui lá, olhei assim, mas olhando não consegui resolver nada. E aí eu falei, não, deixa comigo. E aí tentei colocar alguma coisa, comprei lá uma peça que eu achei que podia ser um problema, quebrei a peça, não estava tentando colocar. Não tenho muita habilidade com algumas coisas, né? Eu falei, não, vamos continuar usando de baixo. Quando passou um tempo assim, ela falou assim, Jonas, tem que consertar a descarga. Eu falei, não, deixa comigo, eu vou consertar, vamos usando de baixo. Aí logo depois ela veio de novo, falou, Jonas, já tem 4 meses que eu estou falando com você para consertar a descarga. Eu falei assim, mulher, mas tem outro banheiro. Aí ela falou assim, ó, Jonas, presta atenção, você é o meu marido, é o homem dessa casa. É você que tem que resolver esse problema. Quem que eu vou pedir? Eu falei, só tem você. Bom, naquela hora eu levantei, fui na venda lá na loja de material de construção, perguntei, conhece alguém que conserta descarga aqui? Contratei o cara no mesmo dia, ele foi lá e resolveu o problema. Porque ela conseguiu mexer, né, massagear e tal. Foi fantástico. Nós gostamos. O homem tem essa necessidade, né? Tem essa necessidade. Eu lembro quando eu estava emagrecendo, né, eu fiz uma dieta, comecei a caminhar, depois simplesmente queria correr, e a gente fica todo quebrado quando vai à academia, né? No primeiro dia, fui na academia, no segundo dia eu fui, depois a gente desiste, mas a gente vai indo. No início a gente vai indo. Primeira semana, antigamente eu ia todo só no primeiro dia, agora eu já vou 2, 3, 4 dias, né? E aí eu lembro que uma dessas vezes que eu comecei a fazer academia, eu fui desistir, dessas daí, que eu não lembro qual foi, né? Cheguei em casa todo moído, Douglas, eu estava todo cheio de dor, até para levantar a escada, né? Aí na hora que eu cheguei em casa, ela, e aí, como é que foi? Eu falei, não, foi bem e tal, todo dolorido aqui. Quando eu fui subir a escada, ela falou assim, nossa, mas tá lindo, hein? Eu já escada, já aguentei a dor, eu deixei de pose, né? Nós temos essa necessidade, o homem tem essa necessidade, e a mulher precisa trabalhar isso no homem ainda. Alguns detalhes para os dois. Quando forem conversar, fale sempre no momento certo. Fale no momento certo. Quando o outro está nervoso, não é hora de querer argumentar. Muitas vezes, quando o outro está nervoso, é hora de você ouvir, falar, tocar no assunto, mas não de querer argumentar na hora da estresse, na hora da tensão. É hora de ouvir e tal, de às vezes relevar e fingir que não ouviu, esquecer do que se falou na hora da raiva, que às vezes com raiva a gente fala sem pensar, mas converse e fale no momento certo. Segundo conselho para os dois, quando forem conversar, nunca vá com ideias já formadas, conceitos e negociarão, eu estou certo e acabou e não tem conversa. Porque eu sempre digo, por mais certo que você esteja, lá no fundo você pode estar errado. Então vá aberto a um bom diálogo, a uma boa conversa com seus filhos, com seus pais. Há a possibilidade de você estar errado, mesmo achando, tendo certeza de estar sempre sendo certo. Outro conselho, ouça bem, preste atenção e fale com clareza. Fale com clareza. Se você não entender bem o que o outro disse, parafraseie explicando o que você entendeu. Muitos mal entendidos são resolvidos nessa hora. Você não entendeu muito bem, ou você entendeu errado, ou você entendeu mal. Vem cá, deixa eu ver se eu entendi bem. É isso, é isso, é isso, é isso. Você vai ver que muitos problemas serão resolvidos aí nesse momento. Entendam as suas diferenças. Entendam as diferenças um do outro. Às vezes é necessário uma ajuda profissional. É preciso que em algum momento você precise de alguém externo, um terapeuta, um psicólogo, um pastor, alguém que possa, um amigo, que possa intermediar a situação. E um conselho que eu dou para alguns casais, e é fantástico: ore antes, durante e depois da conversa. Uma vez eu fui atender um casal e eu falei com eles, olha, vocês orem antes de começar a conversar. A briga estava feia, vocês vão conversar. Orem antes da conversa. Se você perceber que o outro está nervoso, para a conversa e ora de novo.
está perdendo o controle, né? Para e ora de novo. No meio até de uma discussão, para e ora. E aí, volta a conversa, continuou, para e ora de novo. E eles conversaram. Depois ele falou assim, pastor, em 10 minutos nós oramos 36 vezes. Parava, orava, e ele ainda falou assim para mim. Tinha uma hora que eu lembrei e falei, tem que orar, que o negócio está ficando quente. Eu falei com ela assim, vamos orar. Ela falou, não quero nada não. E ele falou, comecei a orar, Senhor abençoa. E ela, crente, quando o outro ora, a crente fica quieto, né? Quem sabe? Na hora ela ficou quieta e tal. Depois de 10 minutos, em 36 orações de 10 minutos, a conversa obviamente demorou mais, mas uns 10 minutos foram 36 orações. Eles resolveram o problema e deu certo, conseguiram achar a solução. Ore antes, durante e depois da conversa. E o último conselho que eu queria encerrar o culto de hoje está em Provérbios 15. Abra a sua Bíblia se você fechou. No verso 1. Provérbios 15, verso 1. E eu vou contar uma outra experiência nesse verso, que aconteceu comigo também. Uma vez eu estava pregando numa igreja assim, um sermão como esse, não era esse assunto, estava falando sobre diferenças do homem e da mulher, né? E aí no final, um jovem veio falar comigo, né, um rapazinho adolescente, ele falou assim, pastor, é verdade que tudo isso que o senhor conta que aconteceu contigo, aconteceu de verdade, né? É verdade, essas histórias todas e tal? E eu falei assim, é verdade. Ele falou assim, não acredita, tanta coisa. Eu falei assim, você é solteiro, né? Ele falou, eu falei, por isso eu não acredito. Casa que tá vendo, isso não é verdade. Provérbios 15, verso 1, diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha quanta coisa boa a gente pode viver se a gente praticar essas ações na nossa vida. Se uma pessoa vem com furor, vem enfurecida, vem com raiva, a palavra branda vai desviar esse furor. Agora, se vem alguém não tão nervoso, mas você chega lá e com a palavra dura, vai provocar mais ira ainda. Mais ira ainda. E eu, quando estava preparando esse sermão, essa palestra, faz um tempinho, e estava muito vivo na minha mente, né, esse verso ainda, né? Eu estava indo para casa, eu já era pastor nessa ocasião, e aí eu liguei para a Mariana, falei assim, Mariana, não precisa tocar música não, vou contar a história, acho que alguém vai rir, aí a música, essa música é para abrir, você fazer decoração e tal, mas eu vou contar a história para rir, vai quebrar o clima, então eu já quero antes. E aí eu falei com ela assim, liguei para ela e falei assim, é porque a história tem um quê engraçado, essa música nem eu consigo cantar engraçado. Eu liguei para ela e falei assim, Mariana, estou indo para casa, está tudo bem aí? Não, está tudo bem, se precisa de alguma coisa, passa por dentro. Não, está tudo bem, pode vir para casa. Aí eu, coisa aí de, 10 minutos, eu cheguei em casa, quando eu parei o carro na garagem, tem um negócio que acontece que você sente no ar, né, cara? Quando eu parei o carro na garagem, um clima pesado, assim, já percebeu alguma coisa? Aí eu saí do carro, aí as crianças não estavam por ali, né? As crianças também, quando o vento passa, a onda vem, né? A criançada, cada um corre para um lado, já aprenderam como é que funciona. E aí, quando eu cheguei assim, entrei na cozinha, aquele ar negro, já aconteceu, já viu isso? Aquela nuvem, né? O armário batendo com mais força, a panela em cima do fogão, pá, pá, pá. E eu falei assim, o que houve? Alguma coisa? Ela olhou para mim e não falou nada. Isso não é um bom sinal. Aí eu fiquei assim, olhei, vi as crianças, olhei para o TV no lugar, nada estava quebrado, estava tudo normal. Aí perguntei de novo, o que foi? Falei assim, Também não é legal. Aí eu saí da sala, da cozinha, né? Eu falei, pô, tadinha, ela tá sofrendo, bichinho. Pensei.
Falei, quer desabafar, o moleque tem que falar, o negócio todo, eu tinha preparado essa palestra, como eu falei pra você. Voltei na cozinha e falei, irmão, o que aconteceu? Ah, seus filhos aí! Era meus filhos, olha. Alguém tinha feito alguma coisa que até hoje eu não sei quem foi que fez o quê. E ela foi atrás de mim, falando não sei o que e tal, pá, que seus filhos não sei o que e tal, também você não faz não sei o que e tal. E eu, pá, naquela hora, rapaz, o sangue ferveu. E aí eu falei assim, vou dar uma resposta para ela. Você tá maluca? Você tá louca? Eu acabei de chegar agora, tô trabalhando aí até agora. Você veio com esse negócio, você tá achando algum problema aqui? Eu tô perguntando só, que essa arma toda, eu acho que tá doido. Tudo isso veio na minha cabeça, eu pensei, né? Mas eu lembrei do verso. Lembrei do verso. E ela, quando ela terminou de falar, eu falei assim, lembrei do verso, pá, e agora? Vou ver se esse negócio é real. Aí eu falei pra assim, falei, triste, agora eu vou rir um pouquinho, mas na hora eu ri, né? Poxa, mano, tô falando direito com você, por que você tá falando assim comigo? Pode ser até uma dança, né? Aí que eu fiz, ó, olhando pra baixo, pá, virei de graça, fui lá na sala, fiquei fazendo alguma coisa, tô lá assim, mexendo lá, não sei, não lembro o que mais, mas eu fiquei na sala, quietinho na minha. Porque ela passa para lá assim, fala lá. Aí eu passo, vai acabar do olho, né? Aí daqui a pouco passa ela para cozinha de novo, pá. Eu paro. Tranquilo, né? Aí quando ela pá, chegou, aí eu fiz até cara de triste de novo, né? Ela falou assim, Johnny, eu falei assim, eu estava sentado no sofá, né? Aí ela baixou assim, né? Baixou, desculpa. Eu falei com você, eu estava nervosa, acabei te contando e tal, mas não era nada com você não, eu fiquei nervosa e tal. Eu falei, não, tudo bem. Ela me dá um abraço, eu levantei, dei um abraço, aquela risadinha de lado. Deu certo. Aí, ela me deu um beijo, foi embora, ficou tudo bem, tranquilo. Na maciota, como diz de novo. Agora, se eu respondo como pensei, como é que ia terminar aquele negócio? Gente, a vida a dois é um desafio. É um desafio. Que Deus nos ajude. Que Deus, ao dia de todos os santos, o Beth falou. Que Deus nos ajude para que a gente consiga ter uma boa comunicação. Vamos orar? Vamos ficar em pé, terminar com uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor uniu esses casais que aqui estão, ou mesmo o marido ou a esposa que aqui não está, mas o Senhor uniu a cada um em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos faz conviver em família, o Senhor nos faz conviver com pessoas diferentes da gente, que é a oportunidade da gente crescer, da gente desenvolver. E eu queria pedir que o Senhor nos ajude a termos uma melhor comunicação entre pessoas aqui em nome de Jesus. Pais e filhos, maridos e esposas, namorados, noivos. Nós precisamos, ó Deus, ter sempre uma melhor comunicação, entendendo as diferenças e respeitando cada um. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos dê essa capacidade em nome de Jesus. Nos dê um ótimo sábado. E alguns conselhos que aprendemos hoje aqui através de um bom livro, através da Bíblia Sagrada, ajude-nos a termos uma melhor convivência. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Semana que vem teremos aqui mais um assunto. Você está convidado aí para estar conosco no próximo sábado, amanhã, nosso quarta-feira também. Deus nos abençoe. Obrigada.